Boa noite, aqui é Raquel Machman, do curso TIC-EDU da FURG do Polo AB de Esteio, e eu vou mostrar o meu trabalho referente ao segundo encontro presencial da disciplina Identidade e Saberes Docentes. Para tanto, eu escolhi a temática Cultura Digital. Como a cultura digital entra na escola? Eu sou professora, eu trabalho com o ensino médio, na disciplina de língua portuguesa, com séries finais do ensino fundamental. E a cultura digital é uma coisa que os alunos trazem arraigados consigo mesmo de uma maneira muito forte. O impacto das TIC no contexto atual. Então, a gente sabe que as tecnologias trouxeram exigências muito grandes no mercado de trabalho. Algumas profissões desapareceram e surgiram outras que privilegiam o uso das tecnologias. A tecnologia também proporciona uma grande identificação com os educandos. Eles expandiram de uma forma muito grande as relações pessoais, interpessoais, se comunicam com pessoas de várias partes do mundo, estabelecem novas culturas. Eles gostam muito de estar interagindo, usam redes sociais o tempo todo, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram principalmente, porque gostam muito de colocar fotos, ter aquela questão de construção da própria identidade, né? Uma coisa que também é importante ressaltar é a convergência das mídias, tanto a impressa como rádio e TV, para as plataformas digitais. Essa convergência das mídias com o advento da Web 2.0 fez com que a forma de comunicação entre na sociedade mudasse, porque agora nós entramos nas plataformas digitais, temos acesso à notícia o tempo todo e podemos interagir e compartilhar. Então, são novas formas de narrativas, nova forma de a gente receber informação e construir o conhecimento. Bem, o que é cultura digital em si? Segundo Fagundes e Hoffman, cultura é a representação das manifestações humanas, aquilo que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo. Por sua vez, a cultura digital é a cultura de rede, ou seja, a cybercultura, que sintetiza a relação entre a sociedade contemporânea e tecnologias da informação e comunicação. Então, isso que estamos vendo nos jovens, essa nova forma de compor a narrativa, de ser e estar no mundo, faz parte da cultura que vivenciamos hoje, da cybercultura. O novo jeito dos nossos alunos serem interagir em sala de aula tem suas raízes, então, na comunicação em rede, uma vez que eles vivem e podemos assim dizer, até respiram nessa teia midiática, né? Onde todos têm acesso à informação e ao compartilhamento de ideias. São novas narrativas que constituem mudando a forma de ser e estar no mundo. Mas, levando isso para o lado da docência, no meu caso como língua portuguesa, como ler e escrever na cultura digital? O que muda? A escrita na escola também mudou em função da facilidade de manuseio de ambientes para publicação, sites, blogs, redes sociais, etc. Espaços que devem ser aproveitados para escrita criativa e colaborativa. Tais espaços permitem que os educandos atuem como jornalistas, críticos, comentaristas, poetas, fotógrafos, autores de vídeos, entre outros. Com todos esses recursos, o docente não pode resistir às novas tecnologias, pois está impedindo o engajamento do educando na sociedade contemporânea. Infelizmente, na escola pública ainda faltam muitos recursos, e quando tem recursos ainda surge outra problemática, que é a falta de preparação dos professores, que não conseguem entender esse novo contexto social, essa nova necessidade dos educandos estarem engajados com as tecnologias, de efetivamente manusearem os aparatos digitais, sendo que essas tecnologias devem estar integradas nos planos de aula. Alguns docentes usam de vez em quando um vídeo, mas como fuga ou para preencher o tempo, que não é adequado. Eles precisam entender a necessidade da tecnologia no fazer docente. O protagonismo juvenil nessa nova cultura, a importância da mediação docente. Então, os jovens, eles anseiam por ser protagonistas do próprio aprendizado. Logo, eles se sentem motivados quando a gente, no fazer docente, a gente propõe a eles atividades que têm um engajamento com as TICs.
O protagonismo juvenil é garantir uma vivência, um aprendizado das questões do mundo adulto, criação de projetos de vida, fortalecer um autoconceito positivo, desenvolver talentos e potencialidades. E justamente nesse item de desenvolver talentos e potencialidades, nós precisamos engajar os educandos na esfera educacional, integrando as mídias na educação. Elas efetivamente precisam estar integradas para que haja esse engajamento dos educandos, porque eles precisam utilizar as mídias, as plataformas digitais para a construção do conhecimento e não somente para entretenimento. E muitas vezes o aluno ele sabe usar o celular, o smartphone com incrível destreza motora, no entanto, ele não tem conhecimento de software simples, às vezes o Google Drive ou o próprio PowerPoint, não sabem realizar trabalhos, porque outros professores na escola pública não pedem. Então, infelizmente, muitos acabam o ensino médio com um certo grau elevado de analfabetismo digital. É aqui que entra o professor mediando, trazendo essas tecnologias para o aluno, trazendo esses softwares e também ensinando a eles que os alunos devem ter um filtro sobre tudo aquilo quanto são expostos. Devem ter uma postura crítica contra todas as linguagens, propagandas, tudo aquilo que a mídia tem veiculado. Para os jovens, a influência das mídias é refletida na forma de ser, pensar e na própria maneira de se vestir. Isso nós vimos muito bem em sala de aula, porque o aluno, principalmente o jovem, ele tem essa necessidade de ter um sentimento de pertença a um determinado grupo. Então, dependendo do grupo que ele está inserido, ele vai adotar determinado tipo de linguagem, determinado tipo de vestimenta, determinado padrão de comportamento. Então, o modo como as mídias são usadas interfere significativamente no desenvolvimento social e cognitivo no jovem. Logo, o docente deve entender que as mídias digitais transmitem valores e padrões de conduta que nem sempre são adequados, exigindo um posicionamento crítico do professor e do aluno. Para tanto, atividades que envolvem as novas tecnologias são indispensáveis. O autor Moran, que contribui muito nesse aspecto, relata que escolas não conectadas são escolas incompletas, mesmo quando didaticamente avançadas. Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual, do acesso à informação variada e disponível online, da pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais, da participação em comunidades de interesse, nos debates e publicações online, enfim, da variada oferta de serviços digitais. Quanto mais distante a escola das grandes cidades, mais dramática pode ser a exclusão digital. E realmente é muito triste. Eu tenho observado muito isso na minha prática. Obrigada.